exílio para a elaboração dos próximos PPAs, já começando agora com esse PPA 2008-2011. De maneira que nós queremos, então, desde já, parabenizar a equipe aqui da Logit, representada pelo Dr. Wagner Comobini, Dr. Fuad e Dr. Cássio, e que vem agora reforçada também pela incorporação do professor Orlando Strame. De maneira, e também temos aqui representantes dos outros, da Nippon Koei, né? E também da ETEP, né? Que estão aqui presentes na audiência também, na plateia. Né? De maneira que essa é a nossa expectativa, contamos então com a colaboração de todos, e temos certeza que esse seminário vai atingir os bons resultados que também foram verificados quando a elaboração do primeiro seminário. Né? Esse seminário, só concluindo, ele encerra uma etapa desse estudo, ou seja, a primeira etapa da desenvolvimento da elaboração do SIGT, ela se encerra exatamente com a realização desse seminário. Esse é o segundo seminário que nós estamos fazendo aqui. De maneira que queríamos então agradecer, e se alguém dos presentes aqui quiser fazer alguma observação, por favor, se à vontade. O Dr. Luiz Ribeiro estava falando da primeira parte, que se refere ao modelo conceitual do SIGT, o Sistema de Informações Geográficas em Transportes. A segunda parte é mais o desenvolvimento do sistema, né? Esse projeto tem registro no BID no ano de 1998. Foi uma fase difícil para o Ministério dos Transportes, e que ele estava meio que numa fase de desmonte, né, de reestruturação. Perdemos a IBTU, perdemos a Portobras, perdemos a Rede Ferroviária Federal, o GEIFOT. Em 2003, ele foi resgatado, né? Já estava passando o prazo de 5 anos de validade dele no banco, e ele foi resgatado pelo pessoal da Secretaria de Política e representou para a gente um marco significativo para a gente, daqui para frente, considerar um pouco mais essa questão da retomada do planejamento em transportes. Era só isso que eu queria dizer, não estou muito acostumada com o microfone. Obrigada. Bom, esse seminário tem por objetivo divulgar com um pouco mais de detalhe o que vai ser apresentado, vai fazer parte do SIGT. E ele se destinou ao corpo técnico do Ministério, às outras entidades relacionadas ao setor de transportes e a outras entidades de forma mais abrangente que interagem com o setor de transportes, né, como o Ministério da Agricultura, etc. Então, que já foram inclusive convidados que fizeram apresentações do primeiro seminário nosso, né, que foi o seminário de identificação das experiências com geoprocessamento hoje em uso aqui a nível do governo federal. Então, hoje, esse seminário então, tem por objetivo explicar exatamente como é que vai ser o SIGT. Né? E é importante, inclusive na parte da manhã, o envolvimento que nós tivemos, houve uma certa dinâmica e foi interessante, uma participação muito intensa por parte de vocês, porque o SIGT é para ser um instrumento de trabalho do dia a dia, né? E importante de conseguir comprometer setores do Ministério na manutenção dos dados, porque uma coisa é montar um sistema de informação, né? E já existem vários exemplos de sistemas que foram montados e que acabaram não tendo continuidade, né? Então é fundamental, e dentro da expectativa do próprio PNLT, desse sistema servir de base de apoio ao planejamento permanente, mas ele pode dar apoio também à gestão, à operação e gestão de modalidades de transportes. Então, no período da tarde, nós vamos ter uma apresentação da conceituação, da modelagem do banco de dados do SIGT, a conceituação do SIGT, e depois do INDT, que é exatamente esse ambiente mais amplo de relacionamento entre diversas entidades, de troca de informação. Então, o FUAT vai fazer uma apresentação de experiências fora que nós estamos propondo como ideia. Essa é uma proposta, tem um site do SIGT agora, que já está
disponibilizados, e na realidade é um local todas as informações estão sendo colocadas lá, os relatórios, vocês podem fazer download, e vocês podem entrar em contato conosco, colocar sugestões, particularmente em relação, por exemplo, ao INDT, né? Porque o INDT precisa de comprometimento e uma articulação com as entidades provedoras de informação, né? Então a ideia é que a gente tenha um local de troca de informação, onde a gente possa manter um contato mais próximo um a um, assim, né? Então é isso que eu queria falar e vamos dar seguimento. Esse processo, essa parte que eles vão conversar agora na parte da tarde, foi a parte mais enriquecedora do projeto. A gente enriqueceu muito, a gente cresceu muito nessa fase de diagnóstico geral do que existia em termos de INDE, né, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, no mundo inteiro. Então, vai ser enriquecedor para os senhores também, eu acho, para as senhoras também, essa parte do seminário. Faltou eu agradecer a presença de todos. Obrigada. Bom, então, agradecendo a presença de todos, pedimos então, vamos dar por encerrada aqui essa parte inicial de informação e passamos então, vamos passar a palavra em seguida aos expositores, né? Só gostaria de reforçar um pouco aquilo que o Dr. Wagner comentou, sobre a importância que nós temos em termos do compartilhamento das informações, né? E que esse compartilhamento ele seja feito de uma maneira institucional, porque se assim não for, nós realmente não vamos ter sistema que vai funcionar bem, né? Isso é um ponto básico de uma preocupação que está sempre presente no desenvolvimento desse estudo. E mais uma vez agradecer aqui e ressaltar o trabalho, sobretudo aqui dessa equipe que está conduzindo esse estudo, sobretudo da nossa colega e da equipe do consórcio aqui. Obrigado, né? Boa tarde. Bom, vamos ter então a primeira apresentação, que é o projeto conceitual, né? E o Dr. Castro, e em seguida o coffee break, e aí damos a segunda apresentação. Então, boa tarde a todos. Então, eu vou estar apresentando uma visão geral com relação à concepção que nós alcançamos até agora do Sistema de Informações de Planejamento Regional de Transportes, né, que nós estamos denominando de SIGTE. Vocês estão me ouvindo direito? Então, primeiramente, para traçar um pouco o objetivo desse sistema, né, delinear qual que é o escopo de atuação proposto para esse sistema, o SIGTE é um sistema então, de informações para planejamento de transportes, e a gente sabe que o planejamento de transportes ele envolve conhecimento e análise de um conjunto extenso, né, de informações que extrapolam, inclusive, a questão do transporte. Também entra em meio ambiente, entre outras infraestruturas que interferem ou colaboram na questão do planejamento de transportes. E atualmente a gente identificou, né, e todos aqui hoje já percebem de alguma maneira essa situação, que as informações elas se encontram, as informações que existem elas se encontram de forma dispersas, né, em vários organismos ou de várias formas, em vários sistemas espalhados aqui e ali, né? Que cada um tem a sua iniciativa de produzir essas informações e para o seu objetivo específico, né? E muitas vezes o compartilhamento dessas informações é uma dificuldade atual. E a gente sabe que para o planejamento, que é uma atividade, vamos dizer assim, bastante nobre, na frente aí de desenvolvimento do país, principalmente na área de transporte, na vaga-chave desse desenvolvimento, que é preciso utilizar os melhores dados disponíveis e de forma compartilhada, que todo mundo tenha acesso a todas as informações do que há de melhor que tenha sido produzido nacionalmente.
e evitando-se a superposição de atividades. Então, hoje, eventualmente, a gente encontra esforços aqui e ali que estão se superpondo. Né? Então, isso é uma coisa terrível, né? Porque, por um lado, você tem carência de certo tipo de informação, e, por outro lado, você tem esforços que se superpõem e não vão numa direção única. Né? Então, isso, obviamente, não é por má vontade ou por disponível. É importante ressaltar que a informação ela é um bem, né? Um bem bastante valioso, principalmente no mundo atual. E ela precisa ser bem gerenciada, né? Então a informação ela precisa ser não só estar disponível, mas eu saber que informação que eu estou usando, e essa informação ser mantida e seja empregada adequadamente. Então, a gente tem em mente que o CIGT, como um sistema de informação, aí se fechou o projeto do Plano Nacional de Logística e Transportes, e a ideia é que isso permaneça com um processo constante de planejamento do país, que ficou um pouco renegado ao segundo plano. Né? Então, o objetivo do sistema é ter uma base integrada e atualizada e bastante abrangente de informações no que tange a questão de infraestrutura de transportes, né? Em termos de todos os modais envolvidos, e serviços de transportes associados a essa infraestrutura. E de análise e manuseio dessas informações, através de ferramentas analíticas, ferramentas que possam cruzar informações e extrair resultados e conclusões e tomar decisões, né? E apoiar estudos de caráter regional, nacional, o que envolve a elaboração de planos ou estudo de investimentos em geral. E o aspecto importante do CIGT, né? Isso ficou dentro do nome, né? do geográfico, né? É que todo sistema está baseado em tecnologia através de mapas, que na área de transporte é uma ferramenta fundamental para fazer qualquer tipo de análise. Né? Se você faz uma análise de transporte sem mapa, realmente é uma coisa terrível. Né? E a tecnologia de geoprocessamento é uma tecnologia que está aí disponível cada vez mais para auxiliar nesse processo. Uma coisa importante embutida nesse projeto, além desse sistema, faz parte do nosso trabalho, que vai ser apresentado em seguida, uma proposta de infraestrutura nacional de dados espaciais, né, o que chamamos aqui no Brasil de MIND, ou lá fora se chama de NSDI. Né? O que é isso? É uma estrutura que permite integrar vários provedores usuários de informações com processos tecnológicos, processos de órgãos e todo o que é necessário para compartilhamento dessas informações. Tá? Então, dentro desse aspecto, o SIG, ele sempre buscou, a concepção dele foi baseada nesse conceito. Né? Primeiro, o compartilhamento de informação. Então, a ideia é que todo mundo tenha acesso à informação, né? E a informação esteja, vamos dizer assim, evitando superposições ou coisas do gênero. E, através da tecnologia, nós temos hoje um mecanismo de interoperabilidade, né, que permite que vários sistemas compartilhem essas informações de forma dinâmica, sem redundância de esforços, né, e garantia de que você está usando a informação mais atualizada possível. Faz parte do trabalho também a implantação então, desse sistema, treinamento, incluindo banco de dados, mecanismos de busca e consulta de dados, recursos para manter essa base de dados, que é, sem dúvida, fundamental para o sucesso e continuidade do sistema, e ferramentas de análise, simulações na área de transportes também, que faz parte do processo de planejamento. Então, em termos de funções, sistema de informações geográficas para transporte, né? Além, quem participou pela manhã pôde ver um pouco das ferramentas GIS, aqui eu não vou estar repassando isso, mas basicamente a gente tem características, além de gerenciar
das informações, né, que é uma atribuição básica do sistema de informações geográficas, nós temos funções específicas no sistema voltadas para a área de transportes. Né? Então, eu gerenciar a informação, principalmente análise de redes, que envolve cálculos de rotas, cálculos de matrizes de distância, tempos, custos, determinação de áreas de influências, bandas, né, ou áreas de entorno de determinado local, né, por exemplo, um porto, coisa parecida, que permite analisar como minha rede atende a questão de deslocamento, expressos, variáveis, por exemplo, que estejam intercalados ao longo da via. Então, por exemplo, situações de, nós vamos ver mais adiante, mas situações de acidentes ou condições de pavimento, que eu posso ter amarrado a minha malha viária. Sistemas de rotas, aí se aplica, por exemplo, a rotas de transporte interestaduais, intermunicipais, né, ou rotas que estão centralizadas, e modelos que envolvem modelos matemáticos, né, de simulação, por exemplo, roteirização, particionamento, localização de instalações e modelos de alocação de fluxos, né, que eu consigo simular determinado atendimento da demanda pela oferta que eu estou propondo. A rede de transporte, ela se baseia, então, no modelo de representação, que basicamente é um grafo, né, matematicamente falando, que liga pontos e linhas, né, através de uma conectividade, eu consigo modelar essa memória viária para simular situações futuras. Por exemplo, se eu implantar uma nova rodovia, uma nova ferrovia, como que o meu sistema vai utilizar aquele novo trecho de transporte. Né? Então, tudo isso faz parte de redes de simulação de transporte. Então, as vias são como linhas, né? Como segmentos. Os pontos terminais, os transbordos são informações pontuais. E você tem toda a representação de fluxos e carregamentos, né, na forma de representação gráfica. Então, isso enriquece muito a análise e tomada de decisão. Então, a rede de transporte é uma informação principal no planejamento de transporte. A gente está falando de rede não só modal, mas multimodal, ok? E que contém uma série de parâmetros informacionais especificantes. Né? Isso me permite eu cadastrar essas informações de uma forma especial. Né? Você nota que elas são desenhadas sobre a rede viária, né? E com todo um esquema de representação, né, especial para essas redes. A segmentação dinâmica, que nós dissemos, que é uma coisa bastante importante para nós, então você tem toda a referência ao longo das vias na forma de marcação por quilometragem. Né? Então você tem uma tabela, por exemplo, de acidentes, por exemplo, que tem um histórico que diz: aconteceu um acidente em determinada rodovia, BR alguma coisa, e com um determinado quilômetro. Então o sistema automaticamente consegue representar isso nesse caso aí. E eu consigo ver o gráfico que para cada quilometragem como que isso ocorre no mapa, né? Com relação a essa minha rota que eu percorri. Né? Então as vantagens disso é que eu permito, sem ter que mudar minha base geográfica, eu ter atualizações dos dados de forma dinâmica. Né? Então por isso que ele também se chama de segmentação dinâmica. E isso facilita muito a manutenção dos dados. Então, sem você ter que alterar o mapa, você altera uma tabela de informação e isso reflete-se na informação geográfica. Então, isso, como eu falei, pode ser aplicado em acidentes, pavimentos, na infraestrutura de operação ferroviária, fluxos, né, da simulação ou fluxos observados de transporte. E aí nós temos uma série de outros recursos que essas ferramentas permitem. Não sei se a imagem está dando para ver. Não? Está muito pálida, né? Acho que por causa da luz, não tem como desviar a luz ali por causa da câmera. Bem, mas basicamente eu tenho sempre mapas com a rede viária, né?
com tabelas de informações. Então, o interessante dos sistemas de informações geográficas é isso, né? Quer dizer, eu tenho uma imagem que por trás dela tem um banco de dados, e isso pode ser representado graficamente no mapa, essa informação. Deixa eu mudar um pouco. Vira para a parede, que eu achei melhor. As pessoas não gostam muito do holofote. Acordou muito inteligente aí, olha. Ó. Muito bem. Esses projetores têm sempre uma mudança de cores aí que prejudica um pouco. Bem, então essa relação entre dados e representação geográfica é a coisa fundamental no sistema de informação geográfica, senão não siga. Então isso primeiro para você definir redes de transporte, então mapear, cadastrar suas informações, ou fazer análise de demanda. Por exemplo, eu posso analisar o meu perfil socioeconômico de uma determinada região, representado graficamente, né? Vocês só imaginam essa mesma informação se ela estivesse só numa planilha, na forma de uma tabela, como seria a análise, né? Aqui eu olho e já tomo a decisão praticamente em cima da informação, se a informação estiver certa, né? Logicamente. Aí também a questão da rede multimodal, então a gente pode colocar todos os modais e todas as informações e seus atributos necessários ao planejamento de forma georreferenciada, né? Então isso é uma ferramenta que permite analisar visualmente essa informação e também através da aplicação de modelos, como a gente falou, fazer análises quantitativas do que eu estou querendo simular ou do que eu estou querendo avaliar. Eu também posso estar usando imagens, né? Essa imagem é muito nítida também, nesse projetor, mas eu posso, no seguinte vão estar presentes imagens satelitais que vão ser pano de fundo para fazer algumas análises, né? Então, quando você faz uma análise localizada, você pode, essa imagem pode revelar detalhes que são importantes pontualmente. Outra questão importante é a facilidade, né, de trabalhar com matrizes, né? Então, matrizes de origem e destino, que são tabelas de desejo de viagem ou viagens produzidas, simuladas, que isso também é uma tabela que é difícil de você visualizar, né? E no recurso do sistema de informação do CIGT, você vai ter como ver esses fluxos graficamente, né? Então eu congelo basicamente uma origem ou um destino e tem todos os fluxos que partem ou chegam para esse ponto, né? Então é uma coisa que permite também rapidamente eu consigo ver para onde que os fluxos estão sendo fluindo, né? Análise de nível de serviço, aí, por exemplo, através de cores eu consigo verificar como está a situação do atendimento da demanda pela oferta, tá? Então isso que eu faço qualquer análise ou avaliação, isso graficamente eu consigo visualizar com bastante detalhe e de forma bastante interessante. Outro recurso que eu posso, que é útil nessa área de planejamento, é representar os fluxos, né? Então aqui, por exemplo, tem uma série histórica para uma mesma região, das simulações que foram feitas em 3 cenários diferentes dos fluxos que são previstos, né? Então com isso eu consigo ver para onde estão indo as cargas, né? Por como elas estão fluindo, e com isso dimensionar minha malha viária, minha rede, para poder atender essa demanda no futuro, né? Que basicamente é isso que o planejamento visa. Análise de investimentos, então posso avaliar aí projetos, não só a questão da avaliação, mas eu representar também, apresentar o resultado desse trabalho para ilustrar o que está sendo proposto, né? Quais investimentos, por exemplo, aqui
a rodovia, ali o rodoanel, né? Eu consigo mostrar onde está sendo produzido, onde está sendo os portos, de uma forma bastante gerencial. Então, em termos de modelos de simulação, modelos para transportes, o que a gente está propondo e está embutido no sistema é um modelo chamado de 4 etapas, que é o modelo mais difundido atualmente, né? E 4 etapas porque ele se baseia em 4 submodelos, vamos dizer assim, né? Primeiro, de geração de viagens, onde eu simulo quantas pessoas, ou quantas cargas, ou quanta demanda vai existir no cenário futuro. Então eu faço uma projeção dessas viagens. A distribuição, que diz para mim como que essas viagens vão se deslocar. Então eu vou produzir, sei lá, toneladas de soja no centro-oeste, e para onde vão essas cargas? Então, esse modelo vai dizer aqui quanto vai para o porto, quanto que vai por determinada local para exportação, quanto para o mercado interno, baseado na produção e atração de viagens. A divisão modal, que vai baseando-se nos custos e preferências do usuário, e consideração das cargas, decidir se ele vai optar pelo modo ferroviário, pelo modo rodoviário, e qual modo que ele vai estar utilizando, né? Baseado, logicamente, na rede que eu disponho e na característica da carga. E, finalmente, o modelo que aloca essas cargas. Então, eu decido para onde vai, como que ele vai, e aí eu decido por onde que ele vai. Então, ele vai dizer, olha, vai passar pela rodovia BR-101. Então, a carga vai ser passada por lá, porque o modelo simulou essa situação, logicamente baseando-se nos critérios e parâmetros que foram embutidos. Com isso, eu tenho os fluxos, eu consigo avaliar os tempos e, finalmente, o benefício, né, de estar fazendo esse novo conjunto de projetos. Eu consigo fazer uma avaliação econômica que mostre que esse projeto é viável ou não. Okay? Então, basicamente é isso. E tudo isso está assim, embasado num conjunto de dados ligados ao cenário futuro, os dados atuais, zonas e redes de transporte que vão estar no CIGT, juntamente com as ferramentas. Tá? Então, um pouco desse modelo 4 etapas, mas basicamente eu já expliquei, tá? Vou repetir para você não cansar. Né? E essas ferramentas do CIGT, hoje, quer dizer, elas visam, basicamente, o CIGT está focado no planejamento regional, né, que é o planejamento mais, vamos dizer, macroscópico. Mas todo a base do sistema, a tecnologia, ela se aplica também ao planejamento urbano, transporte. Então, essa escala você pode evoluir. Logicamente, o que varia muito é a questão do detalhamento da informação. Tá? Mas a tecnologia mesmo. Então, nosso projeto, dentro desse foco, né, ele tem 3 fases. Uma fase que foi um start, vamos dizer, do projeto. A fase de concepção, que nós estamos encerrando hoje, tá, com esse seminário. E nós temos uma fase 2, que é a fase de desenvolvimento, montagem da base de dados e implantação final, né, que é a fase de fazer acontecer. Tá? Só para vocês se situarem, então a gente está apresentando aqui essa concepção, né, e a partir de agora a gente vai tornar isso, detalhar isso e fazer a implementação desse sistema. Aqui um pouco das atividades. Então a gente tem a concepção preliminar. Okay? Posteriormente a gente vai preparar e montar esses dados, que é uma atividade que já começou, para a montagem final e implantação do sistema até a operação final. Né? Em paralelo, a gente fez todo o levantamento e análise de necessidades, estamos detalhando o projeto do sistema em termos computacionais, vamos estar desenvolvendo os programas e interfaces previstos, ok? E casando o banco de dados e os programas, nós vamos ter lá no final um sistema finalizado. Então, qual o benefício do sistema? Então, o sistema ele vai ser georreferenciado, vai permitir essa visualização espacial das informações, tanto de oferta, demanda, e essa interação entre oferta e demanda. Vai ser a base para a aplicação desses modelos de planejamento matemáticos, mas de uma forma que ele garanta toda a integridade dos dados, né? Que hoje o esforço para se montar essa base de
dados, juntar as informações para fazer um planejamento, um estudo como foi feito no PNLT, é um processo bastante penoso, né? Então, se você tiver uma base já organizada de informação, esse processo se torna um pouco mais suave, né? A gente, nesse processo, nós estamos levantando as iniciativas nacionais que tem nesse mesmo caminho do CIGT, de interoperabilidade, de compartilhamento de informações que existem, né, não só nacionalmente, como internacionalmente. Então, a gente pode destacar aí, principalmente, a Mapoteca Digital Nacional, né, que o CONCAR está definindo. Então, a gente vai estar incorporando essa modelagem de dados que está sendo feita e, futuramente, o produto dela, as bases cartográficas que estejam sendo produzidas, né? Então, até porque a gente sente essa carência atualmente da falta de uma norma e um padrão de modelagem de banco de dados que permita todo mundo conversar nesse mesmo padrão, né? E essa iniciativa do CONCAR é louvável nesse sentido. Fora isso, a gente também tem uma iniciativa bastante interessante do Ministério do Meio Ambiente, que quem participou do primeiro seminário teve a oportunidade de conhecer, o sistema CINIMA, que é um sistema bastante interessante no ponto de vista de interoperabilidade de dados, né? Embora o foco deles seja meio ambiente, eles estão bastante interessados em compartilhar informações. Então também a gente tem que aproveitar essa experiência muito bem. O governo eletrônico, né, então, que se definiu padrões de interoperabilidade, ou EPIN, como se chama, né? Então hoje eles adotaram um padrão de intercâmbio de dados OGC, que é o OpenGIS Consortium, né? Que é um protocolo de comunicação de dados espaciais que permite as pessoas terem base de dados conversando entre sistemas, né? Então você tem isso, um banco de dados distribuído com esse intercâmbio de informações. Internacionalmente nós temos uma norma ISO que define os padrões de metadados, que eu vou explicar um pouco mais para frente o que são metadados e qual é a sua importância, né? E experiências na área de infraestrutura nacional de dados especiais, que o Fábio vai estar expondo em seguida. Sistemas existentes, né, boas experiências que têm acontecido aí dentro do Ministério e outros órgãos. Nós temos também no Ministério dos Transportes o Comitê Executivo de Gestão de Tecnologia, Informação e Informática de Transportes, também que discute todo o assunto de intercâmbio e padronização de dados. E o próprio CONCAR, que ainda tem um grupo que não está assim, muito avançado, mas que também está nessa definição de uma índice nacional, né, uma infraestrutura nacional de dados espaciais. Também o PNLT é um ponto importante nesse projeto, né, nosso, porque na verdade a gente está, assim, seguindo o bonde, né, aproveitando aí todo o que foi produzido no PNLT em termos de esforço nessa retomada de planejamento, né, a geração da base de dados, que se construiu uma base muito boa, quer dizer, reunindo tudo que há de melhor aí em transportes no Brasil. Usando ferramentas que vão estar no CIGT, como de modelagem e simulações, né? E o CIGT ele poderá e pretende ser o sistema que vai dar continuidade a esse processo de elaboração de planos nacionais de transporte. Então o sistema, basicamente, ele vai ser centralizado no banco de dados, apoiado por um conjunto de softwares, partes que nós vamos estar implantando, né, desenvolvendo. Uma estrutura que a gente imagina que tem que se formar para poder dar suporte à manutenção desses dados e fazer esse planejamento no cotidiano. E uma estrutura de hardware também que vai dar suporte a tudo isso. O sistema aqui, eu tenho uma visão geral da concepção dele. Então, como centro, ele vai ter o banco de dados, que a gente dividiu em 4 módulos, né? Tem os dados de modelagem, que são esses dados basicamente para simulações, os dados de transportes, que são dados cadastrais, dados complementares, que são dados além de transporte, como meio ambiente, outras infraestruturas, e tudo isso baseado em metadados, né? Metadados, só para introduzir, ele é o dado do dado, então é um dicionário que cataloga todos esses dados, né? Vocês imaginam a quantidade de informações que a gente tem, a variedade de informações,
se a gente não tiver um dicionário, um cadastro, um catálogo dessas informações, fica muito difícil de utilizar corretamente. Então a gente está prevendo usuários, pessoas ligadas a provimento de informações, mantenedores de dados, que vão ter ferramentas para alimentar esse banco de dados e seus metadados. Nós vamos ter os usuários em geral, que vão ser via internet, ter acesso a esses metadados para saber o que existe de informações e fazer consultas, fazer mapas na internet, tá? Mapas básicos que permitam analisar essas informações de forma bastante simplificada. E por outro lado, vamos ter usuários avançados que vão ter acesso a esse módulo simplificado e vão ter ferramentas avançadas também, né? Ferramentas de geoprocessamento que vão poder fazer análises mais avançadas e os modelos que vão permitir as simulações e análises específicas do planejamento de transportes. Fora isso, o sistema, através de web services, aí, adotando o conceito que o Ministério do Meio Ambiente já tem, de disponibilizar esses dados para sistemas externos, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, ele pode acessar a informação do SIGTE sem ter que replicar informações de transporte na base de dados dele. Então, aí, quer dizer, a ideia é que as várias instâncias que vocês não conseguem ler aí, porque está muito clarinho, mas essas figurinhas de cima indicam as várias empresas coligadas ao MT e empresas, órgãos provedores de dados que vão disponibilizar dados, né, e catalogar essas informações através de metadados. Então, o SIGTE vai enxergar todas essas informações de forma, vamos dizer assim, sem muito problema, né? Então, mesmo que informações aparentemente poderiam ser conflitantes, com metadados eu consigo distinguir. Por exemplo, o MTT pode ter uma base de rodovias e o DENIT ter outra base de rodovias que servem para finalidades diferentes, e no planejamento eu posso ter as duas, né? Não necessariamente eu almejar, logicamente todo mundo gostaria de ter uma base única, né, de informações, mas o SIGTE foi pensado nesse sentido, eu poder conviver com bases que são de origem diferente. Por quê? Porque eu tenho metadados, eu sei o que eu tenho, o que cada uma tem de bom e de ruim. Então eu posso escolher no processo que eu estou fazendo, qual a melhor base, né? Então, para que jogar uma fora? Então eu posso conviver com as duas e conviver com tudo que há de melhor. E logicamente com esse compartilhamento a tendência é você unificar e juntar essas informações. Então aí o usuário, o provedor de informação, ele vai alimentar o banco de dados e ele vai, por outro lado, usar essa informação também. Então, a ideia é que cria um ciclo de alimentação desse base de dados. Tá? Uma questão importante é que o dado geográfico, né, quem viu isso de manhã também, eu acho que pode notar também, é a questão do objeto geográfico. Então, por exemplo, um trecho de rodovia, eu posso ter informações de classificação de PNV, tipo de pavimento, acidentes, várias informações que se penduram nesse núcleo básico, né, esse objeto geográfico. Então, através do mapa, eu posso ver um monte de informações amarradas ao mesmo elemento gráfico, né? Então, isso permite uma coisa bastante importante, né, no sistema de informações geográficas, que eu consigo cruzar informações que vêm de lugares diferentes, que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra em termos de banco de dados, mas elas têm uma referência espacial única, isso que é importante. Então eu consigo juntar um dado, por exemplo, que vem lá do IBGE, com um dado que vem do DENIT de acidentes e fazer uma análise e extrair um indicador, por exemplo, né? Então isso o sistema de informações geográficas permite de uma forma bastante inteligente. Aí de novo a divisão dos bancos de dados, né, de cadastrais, de modelagem complementares, que eu já falei anteriormente, apoiados nos metadados. Aí um pouco, né, só para destacar que os dados de modelagem vão estar amarrados ao meu modelo de simulação, a modelagem que eu fiz. Os dados de transporte cadastrais, basicamente a ideia é adotar um padrão da Mapoteca Digital Nacional, né? E ele vai poder enxergar os dados da forma que eles são produzidos nos devidos provedores. E dados complementares também, então os dados do meio ambiente, dados que são produzidos, e também vai poder incorporar na forma que eles estão disponíveis.
Então, basicamente, aí, no modelo, eu tenho a caracterização da rede, que alimenta a minha rede multimodal, e, por outro lado, eu tenho a demanda, através dos dados municipais, de zonas de transporte, de matrizes, que me permite aplicar os modelos de geração, distribuição e analisar os resultados, né, cruzando a informação de demanda com a minha oferta disponível de transporte. É importante considerar que os mapas, né, a gente sempre discute, isso aí, toda discussão tem essa questão, né? Que escala que vai ser a base de rodovias, né? Hoje de manhã teve essa questão e sempre isso é recorrente, né? Então você tem, dependendo do nível, né? Aqui a gente não dá para vocês ler direito, talvez no começo, mas se você está dando um plano de governo estratégico, você trabalhar com uma escala 1 para 500 mil é razoável, né? Dá uma precisão de 250 metros, você não vai errar muito. Agora, se você está fazendo uma construção de viaduto, você vai ter que ter escala de 1 metro, centímetros, né? Então, dentro disso você tem uma graduação, né, de qualidade de informação, e é importante saber conviver com essa diferente escala de planejamento, né? Que o planejamento tem muito disso. Aqui um pouco do metadados. Então, se vocês olharem esse mapa aqui, né, a gente pode perguntar o que é isso, né? Se derem um mapa para você, né, uma figura, vou dizer, que nem um mapa, mas né, uma figura, com isso vocês vão falar o que é isso aí, né? Pode ser rodovias, podem ser rios, limites de municípios, né? Então a gente nota o seguinte, a gente precisa saber ter uma descrição, não adianta ter o dado, né? E isso é um metadado. Então o metadado é a informação que vem junto com o dado e descreve o que é aquilo, né? Embora pode parecer óbvio, mas de repente eu posso ter município, eu sei que é município, mas com que escala foi feito, com quem fez, como que foi feito aquilo, né? Que ano que é esse dado do município. Então essas informações são essenciais para a gente poder usar o dado corretamente. Então aqui está um pouco até ilustrando aí, o dado é como um produto, né? Então o que eu tenho ali, eu tenho a data de validade, tenho quem fez, eu tenho a fonte da informação do produto, a quantidade que eu tenho desse produto, o título desse produto, outras informações, quantas calorias tem, né? Então, tudo isso como um rótulo do produto. O metadados também é assim, né? O metadados descreve o que eu estou consumindo, tá? Então, essa é a ideia do metadados, de forma bastante resumida. A gente está adotando como linha base o padrão ISO, de forma adaptada, aí, logicamente, mas existe uma norma internacional 19115 que define um padrão de metadados, né? Então, você pode ver, existem várias pastas, são 7 pastas aí de tipo de informação que relaciona a identificação inicial do metadados, restrições de uso de informação, sistema de referência geográfica, representação espacial, qualidade da informação, que é bastante importante, como que esse dado é distribuído e informação do conteúdo desse dado, né? Então, basicamente, são esses grupos. Se você for ver o conjunto de atributos que ele tem de itens e metadados, a gente tem mais de 1000 itens que descrevem um dado, né? Para você ter uma ideia, pode alcançar. Logicamente, você tem um conjunto que é obrigatório e um conjunto maior de itens opcionais. Mas, de toda forma, nesse projeto, a gente está adotando um núcleo que eles chamam de isomínio, né? Porque a gente já está num processo de início de adoção de metadados, né? Você imagina, com a dificuldade que a gente tem de organizar a informação, a gente partir para um catálogo que tem 1000 itens de informação para ser preenchidos. É uma coisa que é jogar a coisa ao fracasso praticamente, ou restringir muito o uso desse sistema. Então, para isso, a gente montou um conjunto de metadados que basicamente descreve um conjunto de informações com relação à data de produção, descrição, processamento, formato, a mídia, se há restrições de uso, palavras-chave de localização, descrição da fonte, onde eu obtive esse dado, descrição do objeto geográfico com relação à escala, sistema de referência, se ele tem agregação, se ele tem algum estilo especial, e as tabelas e seus atributos, com relação a domínio, descrição, unidade de medida e assim por diante, né? Então, essa é a nossa proposta inicial, que é a ideia de ter uma coisa mínima, mas que cumpra seu objetivo
de descrever o dado e tomar decisão no uso da informação. Aqui um pouco dos modelos, então o sistema que está sendo modelado, aqui vocês não vão ver nada, né? Mas só para... A gente está adotando um padrão que se chama OML de modelagem, né? Mas todas as classes de informações que a gente está identificando vão sendo modeladas, né? Em cada caixinha dessas com os seus atributos respectivos. Tá? Isso ainda está, isso é um modelo preliminar. A gente no próximo relatório vai estar apresentando o modelo com a semifinal, vamos dizer assim. Tá? Tem uma série de diagramas que descrevem isso é para metadados. Tá? Aí em termos de módulos do sistema, a gente vai ter 5 módulos, né, como tinha mostrado anteriormente. Então tem 2 módulos aí em azul, que são os módulos de manutenção. O primeiro de metadados, então para registrar toda aquela catalogação das informações, né, consultar o que existe de dados disponíveis. O segundo módulo para atualizar ou introduzir novas bases de dados no meu banco de dados, tá ok? Sempre amarrado aos metadados, logicamente. O terceiro, os sistemas seguintes são os sistemas de consulta, né, e uso da informação. O terceiro é o sistema que vai estar na web, que vai permitir as consultas e análises temáticas das informações. Então, é a forma que você vai extrair informação do banco de dados, mesmo não sabendo detalhes do banco de dados. Então, através do metadados, você vai chegar na informação que você quer e juntar essas informações e produzir um mapa. Tá? E os módulos mais avançados, que vão ser de geoprocessamento avançado, para fazer análises, como a gente citou no começo, né? E os modelos de planejamento. Aqui um pouco, vocês não estão vendo nada, mas eu vou tentar descrever o que tem. Basicamente, a gente vai ter 3 grupos de usuários. Né? O usuário geral, que vai ter acesso ao web, isso aqui é uma pirâmide de ponta cabeça. Né? Então, o grupo maior vai ser de usuários, no geral, que pode ser aberto ao usuário externo, a toda empresa, a todos órgãos que estejam interessados em dados de transporte no Brasil. Depois, no grupo intermediário, você tem quem usa e faz planejamento de transporte ou gerencia transporte, tá? Que vão usar as ferramentas um pouco mais avançadas. E você vai ter um grupo muito pequeno, né, que vai estar ligado a esses modelos de simulação, essa parte mais matemática, que são pessoas mais especialistas, tá? Que vão usar aí todos os módulos mais avançados. Aí um pouco da divisão desses módulos também não dá para ver muito, mas basicamente eu já resumi isso. Bem, como a gente está com o tempo meio estourado, eu vou estar encerrando aí, queria dar um pouco mais de detalhe, mas eu acabei falando isso na apresentação. Então eu gostaria de... Acho que tem algum intervalo não, né? Acho que poderia seguir nessa... Eu acho que a programação em seguida, vocês vão sofrer mais um pouco de ficar ouvindo, mas assim a gente já termina essa parte expositiva, né? E depois a gente faz uma... Ok? Então agradeço a todos e depois vocês vão ter uma fase de debate que nós podemos aí tá apresentando, vocês podem estar apresentando dúvidas e a gente está discutindo esses assuntos que nós temos. Obrigado. Bem, pessoal, agora tortura, o novo torturador sou eu. Espero que vocês não durmam, mas eu vou voltar a falar um pouquinho mais aqui, a tocar. De uma certa maneira, quem participou de manhã já escutou vários conceitos que foram colocados de manhã, o Cássio repetiu, e eu vou repetir de novo aqui. Mas eu acho que principalmente o público que participou do processo da manhã, que é o público interno, é muito importante que ele acostume ouvido a esses termos e a esses conceitos sobre elementos de sistemas de informações geográficas que a gente está colocando aqui. Bem, como o Cássio já apresentou agora, desse projeto do Sistema de Informações de Planejamento Regional de Transportes, também faz parte uma proposta de Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais para gerenciamento de transportes. Faz parte por quê? Porque, como o Cássio também já colocou, os processos de planejamento, eles requerem conhecimentos multidisciplinares. Não basta você ter só as informações
Um pouco breve, porque o Cássio falou algumas coisas. Tem algumas coisas que são meio técnicas e talvez sejam meio maçantes. Eu vou tentar falar da melhor maneira possível. E, finalmente, como a gente lidou muito com o assunto dado espacial, compartilhamento de dados espaciais, a gente tomou contato, principalmente com as experiências internacionais de intercâmbio, com muitas coisas, muitas práticas institucionais, de como se deu a implantação em diversos lugares, e eu acho que a gente acumulou uma carga de conhecimento que nos permite dizer que a gente pode contribuir alguma coisa, não só para a CNPGT, mas para qualquer índia brasileira mesmo, tá certo? Tem algumas coisas, algumas observações a nível institucional que a gente faz, que a gente considerou que é importante. Então tá. Então tá aí. Então, sistemas de informações geográficas, né? De novo, vocês vão ouvir isso, permite e facilita a análise, gestão e representação do espaço e dos fenômenos que neles ocorrem. Tá certo? Como eu acabei de falar, o SIGS comporta diferentes tipos de dados, né? De várias áreas do conhecimento. E a combinação destes torna suas aplicações mais ricas e conclusivas. Então, por exemplo, eu não sei como é que está, vocês estão conseguindo enxergar esse desenhozinho aí? Então, essas são representações de layers ou de camadas geográficas, né? Então, você tem lá uma camada de rio, que é de uma área do conhecimento, né? Hidrografia, etc. e tal. Você tem a rede rodoviária, que é a informação do dia a dia do Ministério e de suas vinculadas. Você tem a informação de sedes, da localização das sedes municipais, dos limites municipais, né? Que seria uma outra camada. Tudo isso, através de uma grade de referência chamada latitude e longitude, você junta e faz um mapa. Não sei se vocês conseguiram perceber a intenção do desenho aí. Eu estou juntando tudo aquilo ali, são informações de diferentes áreas do conhecimento que eu estou juntando para fazer um mapa. Então, uma coisa mais corriqueira que tem no dia a dia do Ministério do Transporte, que é a utilização de um mapa, se monta dessa forma, usando informação de vários lugares. Evidentemente que tudo que for rede rodoviária vai ser uma informação interna ao MT. Rios, provavelmente a ANA vai ter alguma coisa nesse aspecto. Sedes municipais e limites municipais, eu sei que isso existe no IBGE. Então, só para mostrar para vocês a ideia, né, de como é que vai se constituir, de tudo que é necessário que exista nessa INDT. Bom, aí eu começo a falar, né, que essa preocupação com o dado espacial já acontece há algum tempo já, né? Mas especificamente eu acho que a coisa começou a ficar firme no início da década de 90, né? Onde a constatação da importância do dado espacial e do custo para obtê-lo e operá-lo, que é um pouco grande, né? Constatou-se que seria necessário, é uma coisa interessante, você compartilhar os dados, compartilhar as bases. O que o Wagner falou de manhã, todos falaram de manhã, o Cássio reafirmou agora, né? E, como eu estava dizendo, é uma coisa que isso vem crescendo, né? Atualmente, quer dizer, esse dado é de 2004, né? Estimava-se que aproximadamente 200 países ou tinham já uma infraestrutura nacional de dados espaciais, ou estavam estudando ou em implantação, construindo, né? De qualquer maneira, é importante dizer que de 90 para cá, isso passou a ser está na ordem do dia, né? Principalmente devido à evolução das geotecnologias, né? E aí, com isso foram criadas várias iniciativas, né? Tem nos Estados Unidos a UNSDI, teve algumas na Europa, né? E aqui bem perto da gente, inclusive também com apoio do BID, né? O IDEB no Peru e o SIGNAC no Uruguai. São todas iniciativas de compartilhamento de dados espaciais. Especificamente no Peru e no Uruguai, a coisa se deu, né? Mais ou menos como está acontecendo aqui, em torno de um núcleo mínimo do Ministério dos Transportes. Se bem que aqui a coisa está mais evoluída, como vocês vão ver. Não tem só a iniciativa do Ministério dos Transportes. Tem muita gente que já está fazendo muita coisa, muitas iniciativas
que a gente vai tocar mais para frente e vai falar alguma coisa. Aí está dizendo, né, que exatamente o fato de não haver um padrão, né, ou um local onde pudesse acontecer esse mecanismo, esse compartilhamento de informações, na verdade os dados espaciais acabam acontecendo em estruturas diferentes, que dificulta, né? Em geral, ele é feito em cima de uma estrutura que interessa a área onde ele está sendo feito, sem preocupação de utilização por outros. Tá? E aí tem até uma informação, né, que em ambientes e sistemas heterogêneos, a conversão de dados representa um custo de 60% a 80% do custo total da implantação. É muito caro, né? E ainda tem a observação, o caso brasileiro ainda é agravado pela falta de padrões. Não sei se vocês estão enxergando, acho que daqui eu estou enxergando um pouquinho melhor, acho que ficou um pouquinho mais escuro que o do Cássio. Mas se vocês lembrarem, esse mesmo slide está lá na apresentação do Cássio. Né? Esse slide aí mostra mais ou menos o CIBT e suas funções, né? Mas eu fiz questão de pegar ele da apresentação do Cássio, exatamente para mostrar, falar dessa parte de dados de modelagem, dados de transporte e dados complementares, que é a forma como o CIBT vai estar organizado. Então tá lá, os dados de modelagem, os dados de transportes, o que serão eles? Né? Pensando do ponto de vista de simulação, sejam simplesmente dados cadastrais, tá? Vão estar sendo gerados e sendo gerados no âmbito do Ministério dos Transportes e entidades vinculadas. Já os dados complementares, que são aqueles dados de outros setores, de outras disciplinas, que vão estar ajudando no planejamento de transportes, vão estar em fontes externas ao MT e fontes vinculadas, certo? Aí eu estou falando também que recentemente está havendo uma proliferação de CIGs, né? A gente fez um levantamento preliminar aí, e a gente descobriu que tem mais de 70 sistemas na área governamental, iniciativas ou já em funcionamento de sistemas de dados espaciais. Ou seja, material não falta. O que precisa é boa vontade, padrões, né? Aquelas coisas todas, padrões comuns, força de lei, porque precisa ter, se não tiver um ato institucional criando alguma coisa que indique este caminho, vocês vão ver mais para frente, acho que dificilmente a gente vai conseguir ter algum progresso. Bem, aí eu falo um pouco exatamente da experiência, dos resultados do seminário que aconteceu em 31/10 aqui. Vários de vocês participaram e vocês tiveram a oportunidade de exatamente de estar presenciando a exposição dessas experiências de sistemas de informações geográficas. Né? Aí tem as experiências internacionais, que eu já inclusive citei, eu falei do Uruguai e do Peru, né? E algumas experiências nacionais. Né? Na apresentação desse seminário, a CONAB apresentou uma coisa muito interessante sobre o sistema de informações geográficas que usa fotos de satélites e posicionamento de GPS e que tem muito a ver com o planejamento de transportes. Né? Todas as previsões de safra da CONAB servem de suporte para as informações importantes que são realizadas no âmbito do planejamento de transportes. As matrizes de origem e destino usam muitas informações da CONAB. Projeções que são feitas, com certeza, usam informações da CONAB. E por aí vai. A MP também apresentou um trabalho muito interessante a respeito de metadados. Eles tiveram uma evolução muito grande a respeito, como disse o Cássio, metadados é o dado do dado, né? É aquilo que vai estar organizando o barraco, vamos dizer assim. É o que vai te permitir encontrar qualquer informação. É o catálogo. Né? E ter esse padrão é uma coisa muito importante. Esse padrão aceito por todos e, principalmente, né, colocado em prática. Né? Porque as pessoas não têm muito essa cultura de estar
registrando, escrevendo a respeito do que elas fazem, registrando aspectos de qualidade, aspectos de utilidades e por aí vai. Também teve o cinema, né? Que o Cássio já falou, nesse mesmo seminário, a apresentação do cinema, que é bastante interessante, né? É uma experiência efetiva de compartilhamento de dados. Né? Se vocês acessarem o site do cinema, vocês vão ver que facilmente vocês vão acessar informações referentes ao meio ambiente. Né? O interessante do cinema é que, também já foi ressaltado, é que você não precisa duplicar suas bases. Né? Dinamicamente, você está usando... Quando você precisa de uma base de meio ambiente no Ministério dos Transportes, você, através desses web services, você consegue acessar essas bases e construir mapas. No nosso caso, por exemplo, do Ministério dos Transportes, eu não sei se seria interessante para o CIT a gente ter alguma coisa que fosse assim, dinâmica, né? Tivesse acessando diretamente o que tiver de mais novo lá no cinema. Primeiro porque as informações que interessam para a gente, que é localização de unidades de conservação, de reservas indígenas, que estão lá no MMA, não acontece assim do dia para a noite. Você não cria uma unidade de conservação do dia para a noite. Um sistema como esse, né, do cinema, se você está usando diretamente, você pode comprometer a sua performance. De qualquer maneira, a gente não invalida o fato de que isso permite o intercâmbio de informações. Eu até me lembro que na exposição que teve aqui em 31 de outubro, o Paulo Henrique falou, cada um faz o que quiser com a informação. Necessariamente, quer dizer, a gente pode trocar informações, mas necessariamente a gente não precisa usar ao mesmo tempo. Nem todos precisam não duplicar as bases. Quem precisar, duplica. No nosso caso, por exemplo, a gente já chegou à conclusão que, muito provavelmente, a gente vai ter que duplicar as bases. E esse custo não vai ser tão grande. Mas, enfim, a experiência é muito interessante, ela já acontece, né? É uma tecnologia da mais avançada possível no momento, orientada a serviços, né? A forma como foi feito o sistema. E, se vocês entrarem no site do cinema, vocês vão ver que isso está lá. É imprescindível para que isso aconteça. Que iniciativas como a do cinema tenham sucesso, que cresçam, né? Não só com adesão de Ministério dos Transportes e outros, ou, quer dizer, todo mundo junto. É essa história, tem que ter padrões de intercâmbio com aceitação universal. Principalmente, desenvolvidos de forma consensual. Se não chamar os interessados para discutir e que todos entendam mesmo que são os padrões, que são melhores, e assumam, não, vamos usar esse padrão, a coisa não vai rolar, a coisa não vai acontecer. Aí eu estou colocando também, eu falo da CONCAR, né? Eu falo um pouco aí, coisas que o Cássio também já falou, da comissão, do Comitê de Dados Espaciais que foi criado na CONCAR, né? E especificamente, né, da comissão, me lembro, essa subcomissão lá da Mapoteca Nacional Digital, né? Então, é interessante a forma como a CONCAR está encaminhando a questão dos dados espaciais, né? Através do aprimoramento, né, do Sistema Cartográfico Nacional, que está lá dentro do MND, né, vai se procurar garantir qualidade, padrões e interoperabilidade, certo? Que poderá ser o caminho para a implementação de uma rede no futuro. Então, tem esse quadrinho aí, esse quadrinho eu peguei de lá do CONCAR. Isso aí eu não inventei nada. Que é mais ou menos essa ideia que eu estou passando, né? Ter ideia dos metadados, né? Ter os integrantes todos do Sistema Cartográfico Nacional, né? A ligação entre todos, né? E tudo isso sendo visualizado por uma infraestrutura nacional de dados espaciais. Com participação de usuários,
sejam eles institucionais ou não. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito das experiências internacionais de intercâmbio. Bom, entre as iniciativas internacionais, a que ficou mais famosa, que se tornou referência, a experiência americana, que é do NSDI, né, que é o National Spatial Data Information, que ele foi criado em 1994, que é aquilo que eu disse, através de uma lei executiva presidencial, que tornou obrigatório que todas as esferas governamentais passassem a gerar e fornecer os metadados e os dados geoespaciais numa forma padronizada, instituídos pelo FGDC, pelo Federal Geographic Data Committee, que é o IBGE dos Estados Unidos. Né? Bom, esse NSDI, o funcionamento dele, está mais ou menos esse desenho, que também está no site do FGDC, que ele é sentado exatamente nessas, vamos dizer assim, 3 pilares. Né? O modelo de normas e padrões, né? Os metadados e a Clearinghouse. A Clearinghouse é um portal deles lá na internet, que as pessoas acessam, instituições governamentais, empresas, universidades, enfim, toda a sociedade civil entra, faz uma pesquisa e recebe uma resposta a respeito do tema dela. Essa resposta é o conteúdo do metadados. Então a pessoa vai fazer uma pesquisa sobre estradas nos Estados Unidos, rodovias nos Estados Unidos. Né? Aí ele vai receber lá uma respostinha, um HTML via internet, que vai disponibilizar quantas bases de rodovias tem nos Estados Unidos. Inclusive dentro daquela ideia que o Cássio voltou a reafirmar aqui, que o CIGT vai comportar, graças ao metadados, várias versões de um mesmo objeto geográfico, depende do estudo e da utilização que você quer ter. Se você quer ter uma coisa mais precisa, você tem que ter uma base mais precisa, você tem que ter uma base com uma aproximação maior, 1 para 100, sei lá. Depende da natureza do seu trabalho. Bom, enfim, no NSDI, aqui eu fiz um desenho aqui, que como é que funciona basicamente, né? Então você tem o usuário aqui do lado esquerdo, né? Ele, através de um formulário de pesquisa, que é exatamente isso que eu falei. Ele vai lá e diz o que ele quer saber, entra lá na Clearinghouse, faz essa perguntinha. Essa Clearinghouse, ela, exatamente porque todos os produtores de informação disponibilizaram os seus dados num determinado padrão de tecnologia e num determinado critério, né, de descrição do dado, ele acessa todas as bases dos produtores que existem, a todas as instituições que estão dentro do NSDI, né, e depois um documento também, o HTML, descrevendo pormenorizadamente a respeito da pesquisa que a pessoa fez. E ao mesmo tempo ele já tem um link. Olha, essa aqui, ó, tem a base, você está pesquisando rodovias dos Estados Unidos, tem a base que foi feito no Michigan, que tem esta precisão, e já tem lá o download para o cara fazer. Isso aqui, eu testemunhei, eu fiz isso, eu baixei rede de rodovias dos Estados Unidos, assim, ó, rapidinho. Uma coisa fantástica. Já vem o link, você vai lá, baixa, recebe os arquivos e sai fazendo mapa se quiser. É assim, é muito interessante porque é bastante democrático e fácil de obter informação. É bem coisa dos americanos mesmo. A única coisa, esse metadados deles é muito complicado. O Cássio comentou alguma coisa, né, que estava falando a respeito do padrão que a gente vai adotar, que é o padrão ISO, e um padrão mais simplificado. Mesmo o padrão ISO já é muito grande, já tem, se você for usar ele inteiro, provavelmente ninguém vai preencher o metadados. Agora, o americano, então, que é outro, é compatível com isso, mas é próprio da FGDC. É muito mais complexo, então, muito mais complicado. Também tem um núcleo mínimo que eles preenchem, mas ainda assim eu acho ele muito complicado.
Eu até me admiro que tenha tantas informações e acho que o americano tem muita paciência para ficar preenchendo esses metadados, essas coisas todas. Tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho a respeito das experiências do Peru e do Uruguai. E a gente teve representantes aqui no seminário de 31 de outubro, e a gente teve algum contato, conversamos algumas coisas e tal, né? Então, a gente tem a experiência do IDEP lá no Peru, que as coisas começaram a acontecer também através de uma lei, né? A partir de 2001. Né? Na verdade, foram duas leis, uma em 2001 e uma em 2003, e aí foram lançadas as bases para a constituição dessa infraestrutura de dados espaciais do Peru. A forma como eles estavam, você pega pelo menos os estudos do IDEP lá no início, a arquitetura que eles estavam pretendendo, a tecnologia utilizada, era alguma coisinha assim, talvez fosse um pouquinho mais avançado em relação do que é o INSDI, talvez estendendo alguma coisa mais para tipo web services, não sei. Eu também não conheço muito tecnicamente as diferenças entre esses modelos. A única coisa que eu sei é que quando eu volto e tento pesquisar, se a coisa vem rápido, eu falo, isso funciona. Se não vem rápido, para mim não funciona. Então, o testemunho do cinema é interessante porque você vai lá e tem muitas informações. O NSDI para mim é interessante porque você vai lá e recupera informação rapidíssimo. Para mim é interessante. Mas apesar das boas intenções, na verdade, no Peru, a evolução mesmo da exploração dos sistemas de informações geográficas ficou praticamente restrito ao Ministério dos Transportes. O Ministério dos Transportes, sim, lá no Peru ele evoluiu bastante, desenvolveu bastante, chegou a criar vários projetos, né? Sistemas de desenvolvimento de aplicação SIG para fazer inventário modal com GPS, fizeram um plano intermodal de transportes, várias coisas, vários instrumentos de gestão para aplicação de políticas de integração nacional e internacional. E também o programa de investimentos de 10 anos. Esse programa de investimentos de 10 anos dele aqui é o PNLT deles. Em 2006 e 2007 eles andaram implementando algumas coisas. E aí eu estou colocando isso aqui para dizer que no próprio seminário, na apresentação lá que o peruano, o senhor Rúlio Escobar colocou para a gente, ele meio que já colocou que infelizmente a coisa estava dentro do Ministério dos Transportes mesmo, né? E que a ideia precisaria fazer alguma coisa, as instituições peruanas precisavam tomar providências para promover uma integração maior dos outros setores. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, antes de mais para frente eu comento de novo. Vocês vão ver agora do Uruguai, vocês vão ver que o Uruguai ele começa um pouquinho diferente, a questão que eu estava querendo levantar, do Peru. O Uruguai também começou através de uma iniciativa governamental, mas assim, o Uruguai chamou toda a sociedade civil a participar desse processo. No Peru, as pessoas que estavam constituindo as comissões que estariam implementando o IDEP foram nomeadas nessa lei governamental. Então, assim, era fulano, ciclano, todas as pessoas de ministérios. Então, ficou uma coisa assim muito forte, muito, me parece que, impositiva. Talvez seja esse o resultado, né? Talvez a coisa não pegou muito bem. Como foi muito impositivo no Peru, não teve muito progresso. Já no Uruguai a coisa foi um pouco diferente. Como foi uma coisa mais aberta, como havia, eles têm no Uruguai uma pecuária muito forte, distribuição de leite, e gente ligada à iniciativa privada que faz essa distribuição de leite, estava muito interessado em sistemas que fizessem auxiliassem a distribuição, toda a logística, né? Então a coisa foi um pouco melhor lá. A coisa pegou lá no Uruguai. Assim, o funcionamento deles é colado ao NSDI.
toda a tecnologia do NSDI, eles utilizam uma clearinghouse da mesma forma, os protocolos também são da NSDI. Aliás, eles são pendurados no NSDI também, né, Cássio? E recentemente eu tive informação que eles têm mais de 4.000 usuários. Né? Muitos. Aí eu faço uma lista de vários projetos, de várias empresas que participam lá do Signac. Enquanto lá no Peru, a gente só pode falar alguma coisa a respeito do Ministério dos Transportes, lá vocês podem notar que tem várias coisas. Ó. Tem esse PROBITS, que é o Programa Interinstitucional liderado pelo Ministério de Vivenda, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente para fomentar a conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável do leste uruguai, uma coisa ambiental. Instituição previdenciária, tem o cadastro, que é o sistema do Ministério de Economia e Finanças, né? E aí tem esse Conaprole, que é aquilo que eu estava falando, o sistema de coleta de leite e distribuição de leite. Isso aí é iniciativa privada. Tem essa Dinamiche, que acho que é o Ministério da Indústria, né? E Energia, lá no Uruguai. E tem outras empresas também. Essa... onde é que é mesmo? Acho que é CC... Eufores. Essa é uma empresa particular também, que lida com papel, celulose, papel, e mexe com o desenvolvimento florestal do Uruguai, e que também participa ativamente do Signac. Bom, além dessas experiências, né, além da grande experiência, vamos dizer assim, a mais conhecida no mundo, que é do NSDI, e essas mais próximas da gente, que a gente teve algum contato, a gente também tomou contato com várias outras experiências, tem muitas experiências internacionais. Né? Vamos dizer assim, uma que a gente pode citar, né, que é mais conhecida, é essa do GSDI, o Global Spatial Data Infrastructure, que aquele GEL, um sistema para prevenção de desastres naturais em escala mundial, foi concebido dentro desse GSDI. E o GSDI, que também tem muitas empresas que participam, inclusive o concorrente, né, Cássio? Empresas de iniciativa privada. A ESRI está dentro do NSDI, o OpenGIS, que são empresas que lidam com softwares e aplicativos ligados a dados espaciais, né? Bom, a GSDI também como é uma organização não governamental e não tem fins lucrativos, ela depende de cooperação com organizações públicas, privadas, e eles têm um papel de estar orientando países que não têm condições a estar implantando seus NSDIs, vamos dizer assim. A ideia é que um dia o mundo inteiro esteja compartilhando, esteja ligado, seja através de clearinghouse, seja através de web services, em algum organismo como o GSDI, para que todos um dia possam ter acesso a informações geográficas no mundo todo, né, de qualidade e padronizada. Aí eu falo de várias, a gente fala tem muitas, tem a do Brincor, que é dos Estados Unidos, tem a Eurogir, que promove, a Eurogir é mais ligada é o INSPIRE, que é ligado ao meio ambiente. Tem esse SNIG em Portugal também, que é um dos mais velhos, começou muito cedo a iniciativa deles, né? Tem na Austrália, tem no Catar, na Holanda, no Reino Unido, Indonésia, Malásia, Coreia, né? Na Coreia, inclusive, foi dado um dinheiro, né? Tem uma dotação quinquenal de 360 milhões de dólares, né? Com 64% de aportes dos governos centrais e local. O resto do setor privado, ou seja, na Coreia, o governo conseguiu organizar alguma coisa onde eles colocaram dinheiro
e teve uma contrapartida do setor privado também. Bom, por aí vai. Enfim, essas são as experiências, vamos dizer assim, que a gente tomou contato nesse nosso trabalho. Porque para estar desenvolvendo esse nosso trabalho, a gente procurou pesquisar e ver como as coisas se organizaram, todas as coisas que deram certo no mundo inteiro. Né? Agora eu vou começar a falar especificamente a respeito daquelas informações que vão compor, vamos dizer assim, o CIGT, ele está dentro dessa INDE-PGT. Essa INDE-PGT, que é uma Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais para Gerenciamento de Transportes, ela é o quê? Elas são as informações de transportes, que a gente já falou, mas as informações que vêm de fora. Você já deve ter visto isso aí também, o Cássio mostrou para vocês anteriormente, só para reafirmar, de novo aquela história. Né? O CIGT ele é composto por dados cadastrais, dados de modelagem, dados complementares. Né? Os dados cadastrais é aquela história. A gente vai procurar estar acompanhando mais ou menos o que a Mapoteca Nacional Digital está pensando. Não vamos fugir muito, mesmo porque não tem muito o que inventar a respeito desse assunto. Os dados de modelagem são aqueles que vão estar ligados diretamente ao trabalho da Secretaria de Planejamento e Políticas de Planejamento. Né? Vamos dizer assim, é o filé, vamos dizer assim, do sistema. Né? São aquelas funções e aplicativos mais avançados que vai ter no sistema. E os dados complementares, que são os dados de fora. Então, basicamente, como é que eu diria? Essa INDE-PGT, mão que vai, são os dados cadastrais e os dados de modelagem. Mão que vem, são os dados complementares. Então, o Ministério de Transportes e vinculados, participando de um mecanismo de compartilhamento de dados, eles vão entrar com os dados cadastrais e os dados de modelagem. Vão estar sendo disponibilizados em consonância com os padrões que CONCAR, que CINIMA e que qualquer outra iniciativa de compartilhamento que tiver por aí, tá certo? Que apareça, vão estar todos na mesma sintonia, ou pelo menos a gente pretende que estejam, tá certo? Aqui eu falo um pouquinho mais a respeito dos dados de modelagem, que era mais só para explicar mesmo, né? E para dizer que os dados de transporte, na verdade, os dados de modelagem são os dados da rede multimodal. Rodovia, hidrovia, ferrovia, portos, etc. e tal. Os dados cadastrais, ou é a respeito de alguma rodovia, ferrovia, hidrovia, portos, etc. e tal, ou é alguma coisa ligado a esses objetos geográficos de transporte. Né? Então, até mesmo naquela forma, na precisão de alguma coisa, aquela ideia, um porto, ele pode ser um ponto, mas dependendo do trabalho que você vai fazer, você vai precisar ter uma aproximação maior, ele pode ser uma área, e o porto vai ser composto de vários terminais, tá certo? Um porto é composto de mais de um cais, ele tem vários berços de atracação, que é onde vão parar os navios. Dependendo do trabalho que você for fazer, você pode ter isso enquanto objeto geográfico. Você pode chegar a ter isso a nível de berço de atracação. A ANTAC, eu sei que a ANTAC tem um sistema de informações gerenciais dela, onde tem informações sobre berço de atracação. Tem informações sobre o que é comercializado por berço de atracação. Eu não sei até onde esses dados estão. Não é um sistema de informações geográficas. Eu não sei qual é a confiabilidade desses dados, mas eu acredito que seja boa, pelo que eu andei vendo. Mas uma coisa como essa iniciativa da ANTAC, por exemplo, para juntar com os recursos de informações geográficas do CIG, é um passo. É simples. É muito simples. E aí eu estou falando agora exatamente daquelas informações que eu estou falando que é mão que vem, que é aquilo que são as informações que o Ministério precisa para estar realizando não só os seus planejamentos de transportes, mas até para a gestão do dia a dia também, né? Eu não sei se vocês estão enxergando ele, eu acho que
dá para enxergar mais ou menos, né? É que eu tento colocar exatamente aí no centro disso tudo são os objetos geográficos de transportes, né? Os objetos geográficos de transportes, eles superpõem áreas de proteção. É inegável. Você vai fazer um planejamento de transportes, aí você descobre que a rodovia que você precisa construir para atingir a produção em um determinado lugar passa por cima de uma área de proteção ambiental. Vai dar problema. A gente tem essa interface com a área de meio ambiente. Da mesma forma que os objetos geográficos de transporte superpõem a hidrografia, o relevo, áreas indígenas, que vai me trazer problema, zonas econômicas especiais, tipos de vegetação. E da mesma forma que os objetos geográficos de transportes acessam infraestrutura de energia, de comunicações, saneamento básico. E também dessa NPDT, inclusive até por exigência do... Nossa. Tem uma reunião aqui para você, vai. Deu um recado aqui para você. Então, a gente está falando de imagens de satélites aqui também, né? E os objetos geográficos também, né, superpõem as imagens de satélite. Na verdade, o objeto geográfico ele dá a grade. As imagens de satélites elas podem enriquecer, né, as feições geográficas. Né? Eu acho assim, qual seria a utilização de uma imagem de satélite no Ministério dos Transportes no processo de planejamento regional? É saber se realmente aquela estrada que você está olhando é daquele jeito mesmo, né? Se de repente, até no Google, você vai lá e você acessa, lá na Logit, no nosso dia a dia, a gente lida com projetos de transportes, etc. e tal, o Google é fantástico, porque você vai ver, o cara fala, me descreve, não, precisa fazer uma ponte em tal lugar. Aí, através de uma imagem de satélite, você realmente consegue chegar lá e descobrir isso. Bom, enfim, eu estou colocando isso porque é para dizer o quê? Essas áreas de proteção, hidrografia, relevo, áreas indígenas, uso de solo, isso aí são de outras disciplinas. Essas são as informações que o Ministério dos Transportes vai usar. E ele espera ter das outras instituições. Tá? Aí eu começo a falar um pouquinho a respeito do processo de como é que é a obtenção de informação no processo de modelagem de transporte. Você usa muitas informações demográficas e socioeconômicas. Né? Essas informações. Contudo, as informações vitais que você realmente precisa são aquelas que servem de insumo para avaliação do que é chamado de quadrado da circulação de cargas, que é o volume, produto, origem e destino. Bom, essas quatro informações, se você parar para pensar um pouco, você chega à conclusão que elas existem. Elas são registradas em algum lugar. Elas existem nas secretarias de fazendas dos estados. Porque as notas são emitidas, né? Veja, o fluxo básico, tá aí o fluxo básico de informações em sistemas de circulação de mercadoria. Um agente produtor efetua a venda e emite uma nota fiscal discriminando valor, volume, valor, produto e destino. O agente consumidor recebe a mercadoria, registra a nota fiscal recebida em seus livros fiscais. E a Secretaria da Fazenda acolhe em seus sistemas informações oriundas do produtor, do consumidor, sobre as mercadorias registradas na nota fiscal. Fantástico. Se eu pudesse ter acesso a isso, a dificuldade que a gente teria para fazer as matrizes de origem e destino do PNLT, por exemplo, seriam muito menores. Só que aí tem um problema, né? Porque tem problemas operacionais. A gente já trabalhou, em particular, com algumas secretarias de fazenda, que a gente sabe que são muito evoluídas e que tem várias informações. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a Logística fez um trabalho lá, onde a Secretaria de Fazenda lá disponibilizou muitas informações que permitiram, tornou mais fácil
esse trabalho de obtenção de dados para matrizes de origem e destino. Mas tem lugares que eu sei que não tem sistema nenhum. Além disso, tem um problema muito sério, tem um problema de sigilo. Tem muita gente que fala, não, eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer quanto desse produto está indo de uma cidade para outra, porque aí alguém vai chegar lá e vai descobrir. Porque na cidade A só tinha uma empresa, então você vai estar sabendo informação de empresas. Eu não sei se é bem assim. Eu acho que talvez pudesse haver um meio termo. Poderia ter alguma coisa mais razoável. Isso é um assunto que poderia ser melhor discutido. Essa dificuldade que eu estou falando que eventualmente você vai ter numa Secretaria de Fazenda, se você tenta ter essa informação, não é privilégio da Secretaria de Fazenda. O IBGE também tem isso, né? Tem muita gente do IBGE aqui, vocês sabem que se qualquer coisa que você pega lá o cadastro central das empresas, por exemplo, do IBGE, aí você pede, e o IBGE disponibiliza essa informação, tá lá, você pede uma abertura bem grande de números de empresas por municípios, por setores. Você pega a tabela do CNAE, você pega no CNAE do nível 4, eu acho que é nível de classe, eu não me lembro o número lá, mas que te permite saber quantas lavanderias tem no lugar, quantas tinturarias tem no lugar, quantas pizzarias tem no lugar. Em nome desse problema de sigilo, essa informação vem desidentificada. Então, em lugares onde só tem uma lavanderia, ou até 3, o critério é esse, até 3 lavanderias, tem um X. Eu não sei o que por exemplo, o simples fato de você informar o número de empresas, o número de lavanderias de um lugar, eu não sei se isso... Qual o problema de sigilo? Só tem uma lavanderia lá em Jurumim da Serra, qual é o problema de dizer que só tem uma lavanderia? Para mim, não é problema nenhum. Eu nem sei se essa história de sigilo de informação, se existe uma lei ou se existe alguma coisa. Talvez o pessoal do IBGE que esteja aqui possa me esclarecer alguma coisa a respeito. De qualquer maneira, se existe, eu acho que esse é um dos pontos que a gente está aqui exatamente para levantar. Vamos discutir esse tipo de coisa. Até que ponto isso é válido? Ou até onde a gente pode chegar a isso? Será que os critérios para desidentificação de informações, não estou exagerando um pouco, será que a gente não poderia ter um meio termo, conseguir liberar a informação um pouquinho melhor? Não sei. Eu acho assim, de qualquer maneira, que em fóruns como uma infraestrutura nacional de dados espaciais, seja para transporte, ou seja, em nível nacional, esse tipo de tema acho que tem que ser debatido, tem que ser conversado. Porque a dificuldade para a obtenção das informações é muito grande. Aqui eu coloco quais são as principais fontes que a gente usa hoje para fazer o quadrado da circulação de cargas. A gente usa várias informações. Usa a produção agrícola municipal do IBGE, o IBGE é nosso herói, é o que tem a maior quantidade de informações. Mas além de ter esse problema que eu falei de sigilo em algumas coisas, né, nem tudo é adequado. Porque o quadrado da circulação de carga ele tem que ser completo. Não adianta ter a origem e o volume se eu não tenho destino. Eu não vou conseguir saber avaliar a matriz de origem e destino. Ele tem que ser completo. Então a gente faz uma ginástica incrível. Pega dados do PAN, da pesquisa industrial, do cadastro das empresas, do orçamento das famílias, pega informações da RAIS, pega informações do Alice Web, lá do CSEX, sobre importação e exportação, usamos censos demográficos, pegamos dados do PNAD, tudo isso aí, para conseguir estar estimando o quadrado da circulação de cargas. A gente joga tudo lá num caldeirão, né, Fábio? Baseado em conceitos e próteses, a gente estima esses números. Mas, enfim, eu coloquei tudo isso aqui para mostrar para